Bora conversar sobre a fé no dia a dia? Oi, pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias. Já estou eu aqui na minha sala, um cenário um pouquinho diferente, né? Geralmente a gente filma ali no escritório, onde tem a estante com os livros, e também estou aqui acompanhada na minha caneca de café, porque hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos aqui no canal que vai conversar sobre a fé no dia a dia, a fé no ordinário. E nós vamos ter como base, é lógico, a Bíblia para falar sobre isso, mas esse vídeo ele foi inspirado neste livro aqui, Liturgia do Ordinário, e nós vamos dividir, inclusive, pelos capítulos que estão aqui. Não sei se nós vamos fazer todos os 11 capítulos que nós temos aqui, mas alguns deles serão temas para essa série de vídeos sobre a fé no dia a dia. E essa ideia surgiu através de um vídeo que eu assisti no canal do Alessandro Matos, que é pastor, e ele fala um pouquinho da rotina e tudo mais. Ele é um jovem, ele e a sua esposa são pais bem recentes, de primeira viagem, está sendo muito bacana acompanhar o canal dele. Eu conheci muito recente, através do canal Jesus Cop, através de um podcast, e em um dos vídeos dele, um comentário me chamou a atenção, um comentário de um espectador ali do vídeo, né? Que ele diz assim: olha, eu gostaria muito de ver vídeos sobre a fé no dia a dia, porque muitas vezes é falado sobre a fé, é falado sobre o relacionamento com o Senhor, apenas de formas que parecem ser extraordinárias e que não parecem entrar no nosso dia a dia. Parece muitas vezes que o nosso trabalho, o nosso cuidar da casa, por exemplo, são coisas seculares que não glorificam a Deus, sendo que isso não é verdade, mas acaba trazendo essa dificuldade para as pessoas, acaba trazendo esse peso para os cristãos. Essa questão da alta performance, ela não tem atingido só o meio secular, mas ela tem atingido também os cristãos, porque todo mundo acha que precisa aparecer muito, ter um nome muito conhecido, viajar para o outro lado do mundo para que o seu trabalho seja reconhecido por Deus. Mas não é assim que funciona. Deus, ele está em todos os detalhes, nos pequenos e nos grandes. E essa série de vídeos vai tentar mostrar para mim e para você como nós podemos glorificar o Senhor, sermos servos bons e fiéis no nosso dia a dia, no nosso ordinário. O primeiro capítulo desse livro aqui, do Liturgia do Ordinário, aliás, recomendo bastante esse livro. Eu não concordo com 100% das coisas que estão aqui, porque somos de denominações diferentes, então existem sim divergências, mas é importante retirar divergências, nada que seja certo ou errado, pecado ou inferno, não. Divergências teológicas mesmo, tá, gente? Para ficar bem claro. Mas tem muitas coisas aqui interessantíssimas. Eu vou deixar o link desse livro para vocês, porque me abriu muitos olhos para ver sobre a fé no dia a dia. Então, quando eu vi aquele comentário, eu já lembrei desse livro. E aqui nós temos os capítulos. E o primeiro é Acordando. Não necessariamente a gente vai seguir tudo o que diz ali no livro, mas a gente vai trazer alguns aspectos. E esse primeiro vídeo, Acordando, vai falar sobre a nossa identidade em Cristo. O que nós fazemos no momento em que nós acordamos, as nossas primícias e como isso nos define no Senhor. Se você é como eu, vive nessa geração corrida, em que tudo é para ontem, você provavelmente dorme com o celular do lado da cama. E a primeira coisa que você faz, talvez, seja olhar o celular. Se você não faz isso, excelente, você já está assim, ó, milhas à frente da maioria das pessoas que deixam o celular ali do lado. O celular é a última coisa que a gente mexe, e quando eu tô falando da gente, se você não se enquadra, tá tudo bem, tá? Mas a maioria das pessoas é a última coisa que aquela pessoa vê antes de dormir e é a primeira coisa que ela vai ver e vai mexer ao acordar. E isso diz muito sobre a nossa identidade e sobre as nossas primícias, sobre o primeiro, o melhor. Quando a gente acorda, ao invés da gente sentir esse novo dia que está chegando, se espreguiçar
e agradecer ao Senhor e falar com o Senhor. Levantar, cuidar também do nosso corpo, orar, ler a Bíblia. Esquecer o celular, a gente faz o oposto. A gente muitas vezes já acorda no celular, já vai para as redes sociais, já vai para os sites de notícias, já vai abrir os e-mails. E quando a gente levanta da cama, a gente já está tão acelerado e muitas vezes atribulado porque a gente não deu aquele tempo, aquela primícia do nosso dia ao Senhor. E tá vendo como não precisa de algo extraordinário? É no ordinário mesmo, é no simples. É no você abrir os seus olhos de manhã e dar a prioridade ao Senhor. E agradecer pela noite que passou, e agradecer pelo cuidado de Deus, e agradecer pelo novo dia que está chegando, e pedir para o Senhor que possamos ser exemplos aonde quer que nós estejamos, que nós possamos refletir o amor de Deus aonde quer que nós estejamos. Isso é no simples, é no fato de acordar. E isso também fala muito sobre a nossa identidade em Cristo. Porque quando a gente acorda totalmente acelerado e já correndo e vendo os e-mails e vendo as redes sociais, a gente está se preocupando muito mais com tudo que a gente tem para fazer do que quem nós somos de verdade em Cristo. Nós somos filhos de Deus, amados do Senhor, criaturas feitas pela mão divina. E muitas vezes a gente está tão na correria já desde a hora que acorda que esquecemos dessa beleza, de olhar para essa beleza no Senhor. E a palavra de Deus, ela diz isso pra gente. Ela diz que a gente é filho de Deus, é imagem e semelhança do Senhor. Eu vou ler alguns textos com vocês aqui. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso a gente pode fazer no nosso dia a dia, a gente pode fazer no nosso trabalho. Aqui também nós temos em Romanos 8:17 diz o seguinte: Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E Deus diz mais ainda sobre a nossa identidade aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filho de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não os conheceu. Então, nós somos filhos de Deus. E muitas vezes, quando a gente acorda e já pega o nosso celular para ver todas as redes sociais, todos os e-mails, às vezes a gente está deixando que a rotina e a correria e o mundo nos dite quem nós somos. Principalmente quando a gente fala de redes sociais, porque nas redes sociais tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito. Mas na vida real, as coisas não são bem assim. Nós temos os problemas do dia a dia. E é muito fácil a gente olhar para as redes sociais e ver pessoas perfeitas, com vidas perfeitas, com empregos perfeitos, e esquecer de que nós somos filhos de Deus, que Ele nos ama e Ele nos cuida. E esquecer de valorizar o ordinário. Porque o simples fato de eu e você acordarmos todos os dias já é algo incrivelmente extraordinário, milagre divino. E eu gosto muito de uma música do Josiah Quinn que diz assim, olha, todo o tempo que nós temos aqui é um tempo emprestado, é um tempo dado por Deus. E isso é uma dádiva, e nós não podemos jogar fora nos comparando com outros, nos comparando com situações que na verdade são irreais. Porque, por exemplo, eu gravo os vídeos aqui para a internet. Eu não vou vir gravar toda descabelada, toda desarrumada, com a minha renite atacada num grau 1000. Mas essas vezes é o meu dia, essas vezes sou eu também. Mas é claro que a gente se arruma, fica mais bonitinha aqui para vir gravar. E essa não é a minha realidade 100% do tempo. Eu não tô 100% do tempo feliz e sorrindo. Eu já falei pra vocês que eu preciso até comprar aquele livro do Eu e Meu Pavio Curto, porque graças a Deus, Deus tem me ajudado, tem trabalhado na minha vida e eu tenho sido transformada e
trabalhada nesse sentido, mas ainda às vezes eu erro e eu sou bem estressada, bem nervosinha. Então, assim, eu não venho aqui brigar com vocês, mostrar esse lado pra vocês, mas também é um lado que existe e que, graças a Deus, Deus tem trabalhado na minha vida. Mas tá vendo como às vezes esse pequeno recorte que a gente vê na internet pode nos frustrar? Pode nos deixar tristes? E não dando valor à beleza do ordinário que o Senhor colocou na nossa frente? E nesse primeiro capítulo aqui, tem alguns pontos que eu destaquei e eu quero compartilhar com vocês no primeiro capítulo do Acordando. Aqui na página 31 diz o seguinte: eu não sou definida primariamente pelas minhas capacidades, ou estado civil, ou voto, ou meus sucessos, ou fracassos, ou fama, ou obscuridade, mas como alguém selada no Espírito Santo, oculta em Cristo e amada pelo Pai. E aqui também ela fala sobre o batismo e ela fala sobre como Jesus, ele vivia no anonimato de certa forma até chegar ao batismo e vir o Espírito Santo e dizer, né, que ele era o Filho de Deus, a quem ele tinha orgulho. Jesus ainda não tinha feito os seus grandes feitos. Claro que ela ainda diz, né, como se só Jesus vir à Terra já não fosse um grande feito, mas os grandes milagres que a gente conhece na palavra, na Bíblia, ele vivia ainda num anonimato de certa forma, mas mesmo assim, Deus tinha orgulho dele. Deus revelou ele em meio a todo um povo. Deus sempre testificava que Jesus era o Filho de Deus. E às vezes a gente fica tão triste, né, com o anonimato, com fazer e não ser visto, mas também é um período, também é um processo. E também o Senhor está nesses momentos. Tem outros trechos aqui que eu quero compartilhar com vocês. O que eu, na minha fraqueza, vejo como mais um dia monótono numa série de dias, Deus me deu como um presente singular. É o que eu falei para vocês, pegando de novo meu café. Cada dia é um presente do Senhor. É uma nova chance, uma nova oportunidade para que nós venhamos a estar ainda mais próximos de Deus no nosso dia a dia, no nosso ordinário. Ver e sentir a presença de Deus nos pequenos detalhes do nosso dia. Outros trechos aqui, ó. Deus está nos formando como novas pessoas e o lugar dessa formação são os pequenos momentos de hoje. E se todas as partes entediantes importassem para Deus? E se os dias transcorridos de formas que parecem pequenas e relevantes para nós são densas e significativas e parte da vida abundante que Deus tem para nós? Você já parou para pensar que tudo que você tem, tudo que você é graça de Deus na sua vida? Que mesmo as coisas que você diz, Elaís, eu moro num lugar tão pequeno, tão simples, às vezes eu moro de aluguel, mas a sua vida, ela é uma bênção de Deus. E talvez outras pessoas olhem para você e desejem ter esse ordinário que você às vezes despreza, porque a vida com o Senhor, não importa o lugar, não importa a forma, a vida com o Senhor vale a pena ser vivida. Que a gente possa acordar de manhã cedo e ser grato de verdade, porque a vida que o Senhor nos deu vale a pena ser vivida. Para fechar esse nosso primeiro vídeo, eu quero ler mais 3 trechos, tá? Não há atividade pequena demais ou rotineira demais para refletir a glória e a dignidade de Deus. Outra coisa, e neste dia particular, Jesus me conhece e declara que sou dele. Como eu passo esse dia ordinário em Cristo, é como eu vou passar a minha vida cristã. Tem muito mais nesse livro, mas esses 3 trechos eu quis trazer porque é importante a gente entender que não são só os cristãos que estão servindo a Deus na vida ministerial que agradam ao Senhor. Sim, é muito bom, é lindo você ser chamado para o ministério, você ser um pastor, você ser um líder, você fazer missões em outros países, mas Deus também nos chama para a vida no ordinário. Ele também chama você para ir para o seu trabalho comum, para ter a sua vida comum, mas para glorificar o Senhor Jesus em cada um desses dias comuns que são preparados pelo Senhor. É lá no seu trabalho você fazer a diferença.
É você ser um verdadeiro cristão, porque é a forma que a gente escolhe olhar para esses dias ordinários e passar esses dias, é a forma que a gente leva a nossa vida cristã. Se eu acordo e tenho sede do Senhor e a minha primícia é para o Senhor, a minha vida cristã vai ser assim. Mas se eu acordo e a minha primícia é para o mundo secular, é para correria, é para me encher de redes sociais, é para me encher de influenciadores que não me acrescentam em nada, eu vou começar a me sentir triste com o Senhor, eu vou começar a me sentir numa rotina enfadonha, sendo que Deus quer nos usar muitas vezes nesses lugares. É lá no seu trabalho, é lá onde você está, que talvez tenha alguém que precise ouvir de Jesus. É dentro da sua casa, a gente vai ver isso ao longo dessa série de vídeos, que a gente precisa construir um lar com base no Senhor e louvar a Ele a cada momento. E às vezes, lavando a louça, que você é tomado pelo Espírito Santo de Deus e tem experiências com Cristo. Que nós venhamos a valorizar Deus no ordinário. Que a gente venha a ver o extraordinário de Deus no nosso dia a dia. E que a nossa fé não venha a ser apenas de grandes eventos e emoções, mas que venha a ser profunda e verdadeira no nosso dia a dia, desde o nosso acordar. Nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre a fé no dia a dia, sobre você ter o Senhor como centro da sua vida e fazer Ele o seu Deus de verdade, refletir Ele na sua vida cotidiana, entendendo que a fé, ela é leve. Jesus mesmo diz, tomem o meu fardo, porque ele é leve. A gente tem que levar a nossa cruz, tem que levar sim, mas o fardo do Senhor não é pesado. Não é para nos tirar a paz. Portanto, lembre-se, o seu ordinário é um presente de Deus.